Olá. Quando a gente fala em Bitcoin, é quase automático, né? A primeira imagem que vem à cabeça é aquele gráfico de preço, sobe, desce, aquela loucura toda. Mas e se a história de verdade, a parte mais importante, não tiver nada a ver com o preço do dia, e sim com o propósito por trás de tudo? Hoje a nossa proposta é exatamente essa: esquecer um pouco essa montanha russa da especulação para a gente conseguir de fato entender a real função do Bitcoin. Vamos mergulhar na essência da coisa? Pois é, essa é a dúvida que a gente vê todo dia por aí. De um lado, a gente olha aquela volatilidade, aquele sobe e desce, e na hora pensa numa ação de tecnologia, né? Mas por outro, tem muita gente defendendo que ele é o dinheiro do futuro, o dinheiro digital. Para a gente entender o que está acontecendo, primeiro a gente precisa separar o que é especulação do que são os fundamentos. E para começar, é fundamental entender que existem praticamente dois universos paralelos quando o assunto é Bitcoin. Tem o mundo da especulação, que é focado só no preço, nos gráficos, naquela coisa de vai subir, vai cair, vou ficar rico. E tem o outro lado, o mundo dos fundamentos. É aqui que a nossa análise vai se concentrar hoje. Vamos tentar entender o que o Bitcoin é de verdade e não só quanto ele custa num dia específico. E olha só, o erro mais comum na hora de analisar o Bitcoin vem justamente daí. As pessoas olham para a volatilidade do preço e a cabeça delas vai direto para: ah, isso se comporta como uma ação de tecnologia bem arriscada. Só que essa comparação, como a gente vai ver agora, leva a conclusões que estão, assim, fundamentalmente erradas. Agora, o que é mais legal nessa tabela é como ela simplesmente desmonta essa ideia. Pensa bem, uma ação é um pedacinho de uma empresa, certo? E empresas geram receita, têm fluxo de caixa, têm uma diretoria, uma gestão e às vezes até pagam dividendos. O Bitcoin não tem absolutamente nada disso. Ele não é uma empresa, ele é um protocolo de software. Ele não gera receita, ele processa transações na rede. A lógica por trás é outra, completamente diferente. Ok, então, se a gente acabou de ver que o Bitcoin não se encaixa de jeito nenhum na caixinha de ação, a pergunta óbvia é: ué, então em qual categoria ele pertence? Exatamente isso que a gente vai descobrir agora. E a resposta está aqui. O Bitcoin se encaixa, na verdade, na categoria de ativos monetários. E o que é isso? Bom, o objetivo principal de um ativo monetário não é gerar caixa, não é dar lucro, é preservar valor. Ou seja, manter o poder de compra de quem o possui ao longo do tempo. Isso nos leva a uma mudança de perspectiva que é fundamental. Para a gente analisar o Bitcoin do jeito certo, a gente não devia comparar ele com ações, e sim com os seus verdadeiros concorrentes, por assim dizer. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente quem são esses pares. Ouro, títulos públicos que protegem o dinheiro da inflação, tipo o Tesouro IPCA+, aqui no Brasil, e o Bitcoin. Todos eles têm a mesmíssima função primária: servir como um instrumento para proteger o patrimônio contra a perda de poder de compra. Eles estão, na verdade, competindo na mesma arena. Certo, mas na prática, por que essa discussão toda de categoria é tão importante? Qual a diferença que faz enxergar o Bitcoin como um ativo monetário em vez de uma ação? A diferença é que o enquadramento muda completamente o tipo de pergunta que a gente faz. Se a gente encara o Bitcoin como uma ação, a análise vai gerar em torno de gráfico de preço, de volatilidade, de especulação de curto prazo. Mas, no momento em que a gente o enxerga como um ativo monetário, a análise muda. As perguntas passam a ser sobre confiança, sobre a segurança da rede, sobre a política monetária dele e, principalmente, sobre a capacidade que ele tem de ser uma proteção contra a desvalorização das moedas que a gente usa no dia a dia. E essa, no fim das contas, é a grande conclusão. A chave para entender o Bitcoin de uma forma mais séria não é ficar tentando adivinhar o preço dele amanhã, mas sim reconhecer que ele representa uma inovação fundamental dentro da categoria de ativos monetários. Ok, até aqui a gente entendeu o que é o Bitcoin, um ativo monetário. Agora vem a pergunta mais importante: por que ele existe? Qual a razão? A resposta está em quatro grandes forças macroeconômicas que estão aí, moldando o nosso mundo e que, no fim das contas, criam a necessidade de uma alternativa como ele. E olha, não estamos falando de tendências passageiras, de modinha. São quatro motivos estruturais que nascem da própria arquitetura do nosso sistema financeiro global. Eles independem de quem está no poder ou da economia de um país específico. Basicamente, são estes os quatro pilares: a proteção contra a inflação, a soberania sobre o próprio patrimônio, a inclusão de quem está fora do sistema financeiro tradicional e a liberdade para transferir valor pelo mundo. Vamos dar uma olhada em cada um deles.
O primeiro pilar é o mais fácil de entender: inflação. Governos no mundo todo têm o poder de criar mais dinheiro para financiar seus gastos. E o resultado disso a gente já conhece. O dinheiro que está guardado no bolso vai perdendo valor com o tempo. Num cenário desses, é natural que as pessoas busquem refúgio em ativos que são escassos. E o Bitcoin, com sua oferta que a matemática garante ser limitada a 21 milhões, surge como uma alternativa muito clara. O segundo pilar é a soberania. Em momentos de crise, a gente sabe que governos têm o poder de congelar contas, de confiscar bens. Com o Bitcoin, a história é outra. Quem possui o ativo, e somente essa pessoa, controla suas chaves privadas, que funcionam como a senha de um cofre digital. Isso permite a autocustódia, ou seja, guardar o próprio patrimônio de verdade, o que torna um confisco por uma autoridade central algo praticamente impossível de acontecer. Terceiro ponto, inclusão. Pode parecer estranho para quem está nos assistindo, mas bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a uma coisa tão simples como uma conta bancária. O Bitcoin, nesse sentido, funciona como um sistema financeiro aberto para todo mundo. Se a pessoa tem um celular com acesso à internet, ela pode enviar e receber valor sem precisar pedir permissão para nenhum banco, para nenhum governo. E por último, o quarto pilar, transferências globais. Quem já tentou enviar dinheiro para outro país sabe como o sistema tradicional é lento, caro e cheio de burocracia. O Bitcoin, por outro lado, é uma rede que funciona no mundo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele permite enviar qualquer quantia para qualquer lugar do planeta em questão de minutos, sem que ninguém possa bloquear, censurar ou reverter essa transação. Juntando todas essas peças, a imagem começa a ficar muito mais nítida, não é? O Bitcoin deixa de ser só aquele gráfico de preço piscando na tela e se revela o que ele realmente é, uma ferramenta tecnológica e monetária extremamente poderosa. Agora que já entendemos quais são os 4 grandes problemas que o Bitcoin resolve, vamos mergulhar no primeiro deles, a inflação. E para enxergar esse problema de verdade, nada melhor do que olhar para países onde a má gestão econômica corroeu completamente o poder de compra da população. A partir de agora, vamos iniciar uma jornada por alguns desses exemplos. Começamos pelo Brasil, depois seguimos para a Argentina, a Venezuela e até os Estados Unidos, para mostrar que a inflação não é um fenômeno distante e pode atingir desde economias frágeis até as maiores potências do mundo. Vamos começar essa jornada pelo lugar mais familiar para todos nós, o Brasil. Antes de olharmos para outros países, vale entender como a inflação afeta o nosso próprio dia a dia, como ela impacta o poder de compra e como decisões econômicas ruins ao longo das décadas moldaram a situação que vivemos hoje. O Brasil é o ponto de partida ideal para entender na prática o que a inflação faz com uma sociedade. Vamos começar por aqui, que é fundamental. Porque antes de ser um número ou um índice técnico, a inflação é essa sensação que todo mundo conhece bem. É aquela olhada para o carrinho do supermercado, para a bomba de gasolina, para o aluguel, e a percepção de que o dinheiro que foi conquistado com tanto esforço simplesmente não compra mais as mesmas coisas. E essa imagem da esteira é simplesmente perfeita, não é? A gente se esforça, trabalha mais, às vezes até consegue um aumento, mas parece que os preços aceleram ainda mais rápido. É uma corrida que frustra, em que a linha de chegada parece que está sempre se afastando a cada passo que a gente dá. Esse comparativo aqui mostra a mudança de um jeito bem claro. Antigamente, a promessa era mais ou menos assim. Com um emprego estável, dava para sonhar em comprar uma casa, um carro, encher o carrinho no mercado. E hoje? Bom, a realidade de financiamentos super longos, a compra do mês ficou bem menor e a poupança, para quem consegue ter, vai sendo corroída sem parar. Certo. Então a gente já entendeu o sentimento, a consequência no bolso, mas a pergunta de R$1 milhão é por que isso acontece? Para responder isso, a gente precisa olhar para a raiz do problema. E essa raiz está fundamentalmente na forma como as contas públicas são gerenciadas. O ponto central é este aqui. O Estado brasileiro, de forma estrutural, gasta muito, mas muito mais do que arrecada. Isso não é de hoje. É uma mistura de má gestão que vem de anos, obras gigantescas que não dão retorno, uma máquina pública pesadíssima e, claro, decisões políticas que muitas vezes pensam mais em votos do que na saúde financeira do país. E quando a conta não fecha, um governo não tem tantas saídas assim. A primeira seria aumentar impostos, mas isso sufoca a economia e deixa todo mundo insatisfeito. A segunda é pegar mais dinheiro emprestado, se endividar, mas chega uma hora que os juros ficam impagáveis.
E aí, resta a terceira opção, aquele atalho que parece ser o mais fácil. E é exatamente aqui que a gente chega no coração do problema. Esse tal atalho é expandir a base monetária. Traduzindo, criar mais dinheiro. Uma solução que parece mágica, mas que, na verdade, só joga o custo para cima de toda a população, na forma de inflação. Para a gente entender como isso é possível, é bom lembrar que o real, assim como quase todas as moedas hoje em dia, é uma moeda fiduciária. O que isso quer dizer? Que não existe uma reserva de ouro garantindo o valor dela. O que garante o valor é a confiança. E o ponto mais importante, não tem um limite físico que impeça o governo de criar mais e mais reais. A lógica econômica por trás disso é brutalmente simples. Pensa comigo. Se a quantidade de dinheiro circulando na economia aumenta muito, mas a quantidade de produtos e serviços para comprar continua a mesma ou cresce bem devagar, cada real passa a valer menos. O resultado que não tem como escapar é a alta geral dos preços. Mas aqui está o ponto talvez mais cruel disso tudo. Essa alta de preços não afeta todo mundo do mesmo jeito. E para entender essa injustiça, a gente precisa conhecer o tal do efeito Cantillon. Basicamente, ele diz que o dinheiro novo não cai do céu para todo mundo ao mesmo tempo. Ele entra no sistema por uma porta bem específica. E isso aqui ilustra perfeitamente quem ganha e quem perde nessa história. O dinheiro novo entra primeiro no governo, nos grandes bancos, nas grandes empresas. Eles usam esse dinheiro quando os preços ainda estão antigos. Quando essa grana finalmente chega lá na ponta para o cidadão comum, os preços já subiram. Na prática, é uma transferência de poder de compra de quem está no fim da fila para quem está no começo. Aí muita gente pensa, tudo bem, eu vou me proteger. Vou investir em títulos do Tesouro que são ligados ao IPCA. Parece uma solução super lógica, né? Afinal, o dinheiro vai render a inflação oficial mais uma taxinha. Só que a realidade é um pouco mais complicada. O grande problema está na diferença entre a inflação oficial e a inflação que a gente sente no bolso. O IPCA é uma média, só que a nossa cesta de consumo, nosso dia a dia, não é uma média, né? Pensa só, para quem depende de carro, a alta da gasolina dói muito mais. Para quem tem filhos, o aumento da mensalidade da escola pesa demais no orçamento. E o que acontece? Muitas vezes, esses custos específicos disparam, mas disparam muito acima do que o índice oficial está mostrando. E tem mais uma forma de inflação que os índices oficiais sofrem para conseguir pegar. É a reduflação. É um truque bem silencioso. As empresas, para não assustar com um preço novo na gôndola, simplesmente diminuem a quantidade de produto dentro da embalagem. É o pacote de biscoito que vem com menos unidades, o rolo de papel higiênico que acaba mais rápido, sabe? O preço na etiqueta continua o mesmo, mas na verdade a gente está levando menos para casa. É a inflação agindo ali escondida, comendo o nosso poder de compra, sem que os índices consigam mostrar isso direitinho. Bom, se a gente juntar todas essas peças, a gente chega num paradoxo sobre o Brasil que é, no mínimo, inquietante. É um retrato complexo e, para ser sincero, bem frustrante da nossa realidade econômica. Pensa bem, de um lado, a gente tem um país com um potencial que parece infinito. Recursos naturais para dar e vender, terras férteis, um mercado consumidor gigante, um povo criativo, jovem. No papel, a gente tem todos os ingredientes para ser uma potência, para ter uma moeda forte e estável. Mas aí, quando a gente olha para a prática, o que a gente vê é uma história que se repete. E se repete. Ciclos de inflação alta, a nossa moeda perdendo valor sem parar e a riqueza de quem trabalha e poupa sendo comida, em silêncio, ano após ano. Tudo por causa da má gestão e da impressão de dinheiro para cobrir os buracos do Estado. Agora que entendemos como a inflação afeta o Brasil, vamos avançar para dois exemplos ainda mais extremos: Argentina e Venezuela. Ambos os países mostram o que acontece quando a má gestão econômica se acumula por décadas. São histórias de moedas destruídas de dentro para fora, decisões governamentais desastrosas e populações inteiras perdendo seu poder de compra quase da noite para o dia. Esses dois casos ajudam a visualizar até onde a inflação pode chegar quando um país perde o controle. Vamos seguir por eles agora. No comecinho do século XX, essa frase, rico como um argentino, não era nenhum exagero, viu? Era, na verdade, um sinônimo mundial de riqueza. Um verdadeiro atestado da incrível prosperidade que o país tinha no cenário global. Para a gente ter uma ideia do tamanho do tombo, primeiro a gente precisa entender o quão alto esses países chegaram. Então vamos voltar um pouco no tempo para um passado que, olhando de hoje, parece até inacreditável de tão próspero. Olha só que interessante.
De um lado, a gente tinha a Argentina, com uma renda por pessoa que batia de frente com a da França e da Alemanha. Não à toa era chamada de a Paris da América do Sul. Do outro, a Venezuela, que, impulsionada por um mar de petróleo, era simplesmente a nação mais rica e estável da região. Chegava a atrair gente do mundo todo. Ambos eram símbolos de progresso, sabe? Com economias fortes e recursos de sobra. A pergunta que fica é essa, né? Como é que países tão ricos chegaram a esse ponto? A resposta não está em fatores externos, tipo guerra ou desastre natural. Na verdade, ela está numa série de decisões internas, muito bem pensadas, que foram se repetindo com o tempo. Ok, vamos começar nosso primeiro estudo de caso. A história da Argentina não é de um colapso que aconteceu da noite para o dia. Foi uma decadência lenta, progressiva, uma verdadeira aula de como a confiança numa moeda pode ser destruída, pouquinho a pouquinho, ao longo de décadas. Por décadas, o país ficou preso num ciclo vicioso, uma espécie de receita para o desastre. Tudo começa no passo 1, gastos públicos completamente fora de controle, muitas vezes para ganhar apoio político. Isso, claro, leva direto para o passo 2, os déficits do governo só crescendo. Para tapar esse buraco, governos e mais governos recorriam à solução que parecia mais fácil, o passo 3, ligar a impressora de dinheiro. E o resultado final, passo 4, uma inflação galopante e a desvalorização da moeda, que simplesmente destrói o poder de compra de todo mundo. E esse processo todo tem um nome: erosão monetária. O que a gente vê aqui é a essência da crise argentina. Não foi uma coisa só, um evento. Foi um colapso em câmera lenta, onde a moeda foi perdendo suas funções básicas. Ela deixou de ser um lugar seguro para guardar valor, um jeito eficiente de trocar coisas e uma referência estável de preços. E quando as pessoas perdem a fé na própria moeda, o que elas fazem? Procuram uma alternativa. Os argentinos começaram a correr para o dólar americano, buscando refúgio. O dólar acabou virando a moeda real para poupança, para grandes negócios, enquanto o peso ia perdendo seu sentido no dia a dia. Bom, se a Argentina foi um colapso em câmera lenta, a Venezuela foi uma explosão. Vamos ver agora como a dependência de um recurso só, junto com políticas bem parecidas, levou a uma catástrofe econômica muito mais rápida e, sinceramente, devastadora. As reservas gigantescas de petróleo da Venezuela criaram uma ilusão muito perigosa, a de que a riqueza era infinita. E essa miragem financiou uma era de crescimento do Estado sem freio nenhum, com subsídios que não se sustentavam e controles de preço que bagunçaram a economia inteira. O caminho para a hiperinflação foi rápido e brutal. Primeiro, o Estado centralizou a economia, tomando o controle de tudo que era indústria importante. Depois, o preço do petróleo, que era a principal fonte de dinheiro do país, simplesmente despencou. Com um rombo gigantesco nas contas, o governo ligou a impressora de dinheiro numa escala que ninguém nunca tinha visto. O resultado? O colapso total, uma hiperinflação que fazia o dinheiro perder todo o valor em questão de horas. O valor da moeda se desfez tão rápido que a vida cotidiana virou um verdadeiro pesadelo logístico. E esse número aí, 10 milhões de bolívares que mal dava para comprar 1 quilo de carne, ilustra perfeitamente essa realidade surreal da hiperinflação. É um mundo onde o dinheiro perde valor mais rápido do que se consegue contar. Imagina só gastar. A Argentina e a Venezuela seguiram caminhos diferentes, um mais lento, outro super rápido, mas chegaram no mesmo destino trágico. Isso aconteceu porque, apesar das diferenças de tempo, as duas histórias usaram os mesmos ingredientes para a ruína econômica. O ponto-chave está todo resumido aqui. Não importa se o colapso foi devagar ou rápido, as causas são idênticas. Olha o populismo fiscal. Na Argentina foram décadas de gastos bagunçados. Na Venezuela, subsídios gigantescos bancados pelo petróleo. E os controles de preços. Os dois governos usaram e nos dois casos foi um fracasso que gerou falta de produto para todo lado. E para fechar conta, o ingrediente fatal, a impressão de dinheiro. Na Argentina, uma ferramenta crônica. Na Venezuela, uma resposta explosiva. O resultado foi o mesmo. Isso é muito importante. A destruição não foi causada por forças de fora. Foi causada pelos próprios governos usando a moeda nacional como se fosse uma ferramenta política, simplesmente abandonando a responsabilidade com as contas para financiar suas ambições. Ok, a gente já viu a receita para o desastre. Qual é, então, a lição final? Como que a gente se defende desse tipo de colapso econômico que acaba com o patrimônio de gerações inteiras? As histórias da Argentina e da Venezuela são um alerta muito duro. Elas mostram que nenhuma nação, por mais rica que seja, está imune. Que a responsabilidade fiscal é, no fim das contas, a única proteção real de uma moeda.
e que quando um governo decide usar a impressora de dinheiro como solução, é sempre a população que paga o preço mais alto. Resumindo, para ter uma moeda forte, precisa ter um governo sério. Agora que vimos esse problema acontecer no Brasil, na Argentina e na Venezuela, é natural imaginar que tudo isso seja uma característica de países emergentes, instáveis, de terceiro mundo. E, diante disso, um reflexo automático de muita gente é correr para o dólar, buscando nele o porto seguro global, a moeda mais forte e confiável do planeta. Mas, e se esse porto seguro não estiver tão seguro assim? E se as bases que sustentam o dólar estiverem começando a rachar? E se até a maior economia do mundo estiver enfrentando o mesmo problema, só que em câmera lenta? Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje. Será que o dólar, essa fortaleza toda, é de verdade imune àquela mesma doença que a gente conhece tão bem, a inflação? Aquela que come o valor do nosso dinheiro? Olha, a resposta pode ser bem diferente do que muita gente imagina. Então, para começar, vamos falar sobre esse mito do porto seguro. Porque essa história de inflação, de perda de poder de compra, acredite, é uma história bem familiar. E ela está acontecendo, só que em câmera lenta, lá nos Estados Unidos. Muita gente acredita que o dólar é forte porque a gestão econômica dos Estados Unidos é, perfeita. Mas a verdade é um pouco diferente. O que acontece é que os Estados Unidos têm um privilégio que nenhum outro país no mundo tem. Eles conseguem exportar a inflação deles. Como assim? Bom, quando o governo americano imprime mais e mais dólares, esse dinheiro não fica só lá. Ele se espalha pelo mundo todo porque todo mundo usa dólar, certo? Para comércio, como reserva. E com isso, o resto do planeta acaba ajudando a diluir o problema. É uma vantagem. E que vantagem, hein? Só que esse sistema todo, ele depende de uma coisinha muito frágil: confiança. Confiança de todo mundo no dólar. E essa confiança, ela levou um golpe fortíssimo num ano específico que mudou tudo. A gente está falando de 1971. É o que muitos chamam de o pecado original do dinheiro como a gente conhece hoje. E aí é que está o pulo do gato. Desde que os Estados Unidos romperam de vez com o ouro lá em 1971, o dólar americano entrou para a mesma categoria do real brasileiro, do peso argentino, do bolívar venezuelano. É isso mesmo. Virou tudo moeda fiduciária. A única diferença, no fundo, é a velocidade com que cada uma delas perde o valor. E o resultado disso em números é assustador. Olha só, desde que o dólar deixou de ser ligado ao ouro, ele já perdeu mais de 85% do seu poder de compra. Pensa bem no que isso significa. O que se comprava com, $100 em 1971, hoje seriam precisos quase $800 para comprar a mesma coisa. É uma perda de valor lenta, quase invisível no dia a dia, mas implacável. Por muito tempo, a força do dólar meio que mascarou essa sangria lenta. Mas, de uns anos para cá, as rachaduras começaram a ficar bem visíveis. Vamos dar uma olhada em 3 acontecimentos, 3 verdadeiros golpes que aceleraram tudo e mostraram para o mundo inteiro que o sistema não era tão sólido assim. Essa linha do tempo recente é bem clara. O primeiro grande abalo foi em 2008, na crise financeira. Para salvar os bancos, o que eles fizeram? Ligaram as impressoras de dinheiro sem dó. Depois, em 2020, veio a pandemia. E aí a impressão de dinheiro foi a maior da história dos Estados Unidos. A inflação, que eles costumavam exportar, voltou para casa. E voltou com força. E o golpe de misericórdia, talvez o mais importante de todos, veio em 2022, na guerra da Ucrânia. Ali, o dólar foi usado, sem disfarce, como uma arma política, quando congelaram as reservas da Rússia. E essa última jogada, gente, mudou o tabuleiro completamente. A decisão de simplesmente congelar as reservas de um país soberano foi como uma onda de choque pelo mundo. A mensagem foi cristalina. O dólar não é mais um território neutro, ele é uma ferramenta de poder. E a partir daí, todo país do mundo, até mesmo os aliados dos Estados Unidos, começaram a se perguntar: peraí, é seguro mesmo deixar toda a nossa riqueza num cofre que só uma pessoa tem a chave? Mas veja bem, esses eventos são sintomas. Agora a gente precisa ir na causa raiz do problema, na doença. E ela se resume a 2 coisas que se alimentam: uma dívida gigantesca, impagável, e uma impressora de dinheiro que simplesmente não para de funcionar. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, a dívida do governo americano já ultrapassou tudo o que o país inteiro produz em um ano. É mais dívida do que o PIB. Isso coloca o governo numa verdadeira sinuca de bico. Só existem 2 saídas, e as 2 são ruins. A primeira é dar o calote, o que quebraria o sistema financeiro mundial.
A segunda, que é o que eles vêm fazendo, é continuar imprimindo dinheiro para pagar as contas. E como não existe mágica em economia, os dois caminhos levam para o mesmo lugar, a desvalorização do dólar. E o mundo? Bom, o mundo está vendo tudo isso e não está parado não. Percebendo que o dólar perde valor e ainda por cima pode ser usado como arma, um movimento começou. É um movimento silencioso, mas muito forte. Os países estão, aos poucos, acordando e buscando alternativas. E não é só conversa, são ações bem concretas. Primeiro, os bancos centrais de vários países estão comprando ouro como nunca se viu nas últimas décadas. Segundo, países gigantes como China, Brasil, Índia estão começando a fazer negócios entre si usando as suas próprias moedas, sem passar pelo dólar. E terceiro, grupos como o BRICS estão trabalhando para criar sistemas financeiros paralelos. Isso não vai sair na capa do jornal amanhã, mas é uma mudança profunda, que está acontecendo debaixo dos nossos narizes e redesenhando o poder no mundo. No fim das contas, tudo isso nos leva a uma lição que serve para todo mundo, não só para os Estados Unidos. A história do dólar, na verdade, é a história de qualquer moeda que está nas mãos de um governo. A verdade é brutalmente simples e pode ser resumida nessa frase: quando o dinheiro não tem limite de emissão, cedo ou tarde ele perde valor, mesmo o dólar. E ponto final. Não importa o país, não importa o quão poderoso ele seja. Se um governo pode criar dinheiro do nada, a tentação de usar essa maquininha para resolver os problemas é grande demais. É quase como uma lei da gravidade da economia. O que é impresso sem lastro, uma hora cai. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, talvez a mais importante de todas. Se até o dólar, que era considerado a rocha, o pilar de todo o sistema, está se desgastando pelas mesmas razões que derrubaram tantas outras moedas, então onde a gente encontra valor de verdade? Onde é que está o verdadeiro porto seguro para proteger o nosso patrimônio no longo prazo? E é exatamente aqui que o Bitcoin entra em cena. Mas veja bem, não como um simples remendo, mas como uma resposta fundamental a esse sistema. Ele não tenta consertar o modelo que a gente já tem. Ele propõe um jogo com regras completamente diferentes. A começar pela sua característica mais básica de todas. 21 milhões. Esse não é um número qualquer, viu? É o limite máximo, absoluto, imutável, a quantidade total de unidades de Bitcoin que um dia vão existir. E ponto final. E aqui está o pulo do gato. Não importa a crise, a guerra, a pressão política, simplesmente não existe um banco central do Bitcoin que alguém possa ligar e pedir para imprimir mais. Essa possibilidade foi removida do sistema lá na sua criação, no seu código-fonte. Isso é o que significa ter uma oferta fixa. É a remoção completa da causa original da inflação. Se a oferta de dinheiro não pode ser aumentada artificialmente, o valor da moeda não pode ser diluído por uma canetada política. É uma virada de chave completa no paradigma. Mas o Bitcoin não tem só um teto fixo. Ele também tem um mecanismo que faz com que a sua emissão se torne cada vez mais rara com o passar do tempo. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Esse mecanismo é conhecido como halving. A cada 4 anos, mais ou menos, a produção de novos bitcoins é cortada pela metade. Pensa só nisso. Enquanto as moedas de governo têm uma oferta que só cresce, o Bitcoin faz exatamente o contrário. A sua taxa de emissão vai diminuindo de forma programada até chegar muito, muito perto de zero. Então, o que a gente tem aqui é uma escassez que é progressiva e matemática. A oferta total é finita e a velocidade com que novas moedas entram em circulação diminui de um jeito totalmente previsível. É o oposto completo da dinâmica inflacionária que a gente conhece tão bem. Certo? Então temos uma oferta fixa e uma emissão que diminui com o tempo. Mas quem garante que essas regras não vão ser mudadas no meio do caminho? E isso nos leva ao terceiro e talvez mais importante pilar de todo o sistema, a descentralização. Esse slide aqui mostra a diferença crucial. De um lado, com as moedas estatais, a gente tem um controle centralizado. Um pequeno grupo de pessoas que pode, a qualquer momento, mudar as regras do jogo. Do outro lado, o Bitcoin, uma rede global, distribuída, onde as regras são mantidas por um consenso entre milhares de participantes no mundo todo. Simplesmente não existe um centro de poder. E essa descentralização toda tem consequências bem práticas. Significa que nenhum governo, nenhuma empresa, nenhum indivíduo pode sozinho mudar a política monetária, censurar transações ou, o mais importante de tudo, imprimir mais moedas para resolver uma crise. O sistema se torna imune aos erros humanos e à corrupção que já destruíram tantas moedas ao longo da história. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que aparece é uma escolha. Uma escolha fundamental sobre qual vai ser a base do nosso dinheiro.
Ora, esse é o ponto mais profundo de toda essa discussão. O Bitcoin não é só uma proteção contra a inflação. Ele é um sistema projetado para remover a condição que permite que a inflação sequer exista, a autorização, a permissão para que um grupo de pessoas crie dinheiro por decreto. E essa citação resume perfeitamente essa mudança de paradigma. A gente sai de um sistema baseado na confiança em políticos e burocratas, uma confiança que historicamente já falhou inúmeras vezes, para um sistema baseado na previsibilidade e na certeza da matemática e do código de programação. Agora que destrinchamos a inflação e entendemos como ela corrói o poder de compra ao redor do mundo, podemos seguir para o próximo dos grandes problemas que o Bitcoin se propõe a resolver. O tema agora é o risco de confisco. E aqui, a pergunta central é simples, mas desconfortável. Quem é que realmente manda no dinheiro que está na sua conta? E por que essa pergunta é cada vez mais importante? Parece uma pergunta boba, né? A primeira resposta que vem à cabeça é, claro que é meu. Mas a verdade é bem mais complexa. No sistema financeiro que a gente conhece, o dinheiro pode até estar no nome de uma pessoa, só que isso não garante que ela tenha controle total sobre ele. E é justamente essa a história que a gente vai desenrolar aqui. Para qualquer brasileiro, a palavra confisco já acende um alerta e leva a gente direto para 1990, para o Plano Collor. Aquele episódio com as poupanças sendo congeladas do dia para a noite virou um trauma nacional e moldou muito da nossa desconfiança quando o assunto é o controle do Estado sobre o nosso patrimônio. Pois é, esse fantasma do Collor ainda assombra. E com toda a razão. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer hoje é a seguinte: será que esse fantasma do passado ainda é o nosso risco real? A verdade é que o cenário mudou, e mudou muito, e é fundamental entender essa diferença. E aqui já vai uma boa notícia. Acontecer de novo um confisco geral, daquele jeito do Plano Collor, é praticamente impossível hoje em dia. Sabe por quê? Porque o ambiente jurídico é outro, as instituições amadureceram e, vamos ser sinceros, seria politicamente inviável um governo tentar algo daquela magnitude de novo. Mas, atenção, isso não quer dizer que o risco sumiu, ele só mudou de cara. Então, se o perigo não é mais um confisco em massa, qual é a ameaça real hoje? Bom, a ameaça ficou mais silenciosa, mais individual e, francamente, bem mais comum. A gente está falando do bloqueio judicial. A diferença é gritante. De um lado, a gente tem essa imagem do confisco estilo Collor, uma canetada do governo afetando todo mundo, algo que hoje é muito, muito improvável. Do outro lado, a realidade de hoje, o bloqueio judicial. É uma ação da justiça individual que pode pegar qualquer um por causa de dívidas, processos trabalhistas, impostos, ou às vezes até por engano. Esse sim é um risco diário. E a ferramenta que torna isso possível é de uma eficiência, assim, impressionante. O nome dela é Sysbajude. Pensa num sistema digital que liga o juiz direto no sistema financeiro. É um atalho poderoso. Com isso, uma ordem de bloqueio é executada na hora, de forma automática, em tudo. Conta corrente, poupança, investimentos, o que a pessoa tiver. E o processo é brutalmente rápido. Primeiro, sai a ordem judicial. No segundo seguinte, o bloqueio acontece e congela tudo. E só depois que tudo isso já aconteceu é que a pessoa é notificada. Ou seja, primeiro se perde o acesso ao dinheiro para só depois ter a chance de se defender. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: o problema não é a justiça em si, tentando cumprir a lei. O problema é a própria estrutura do sistema. Tem uma citação da nossa fonte que resume isso perfeitamente. O dinheiro no banco está, na verdade, sob a custódia da instituição e sob o poder de decisão de outros. O acesso só é garantido enquanto esses intermediários permitem. E olha, esse não é um problema só do Brasil. Longe disso. Esse risco de ter os bens congelados é, na verdade, uma característica do sistema financeiro tradicional no mundo todo. Se a gente olhar para a Argentina, por exemplo, o governo impõe controles de capital bem rígidos e limita o acesso das pessoas a moedas fortes como o dólar. Na prática, é o governo controlando o patrimônio da população. Em lugares com tensão política, como na Nigéria, o sistema financeiro já foi usado como ferramenta de pressão. O governo chegou a congelar as contas bancárias de manifestantes. E para quem está pensando, mas isso só acontece em país instável, o caso do Canadá foi um verdadeiro choque. O governo de lá simplesmente congelou contas de caminhoneiros que estavam protestando. Isso mostra que até mesmo democracias super consolidadas podem usar esse tipo de medida. O que todos esses exemplos, da Argentina ao Canadá, nos mostram é uma conclusão meio inevitável.
A chance de um confisco ou de um congelamento é uma consequência natural de um sistema onde o acesso ao dinheiro depende da permissão de alguém, seja um banco, seja um governo. O dinheiro só fica acessível enquanto as condições são favoráveis. É exatamente para resolver esse problema fundamental de controle que o Bitcoin foi criado. Ele vem com uma proposta radicalmente diferente sobre o que significa ser dono de um ativo. O conceito principal aqui é a chave privada. Dá para pensar nela como a única senha que realmente importa. Se o indivíduo, e só o indivíduo, tem essa chave, ninguém no mundo, nem juiz, nem governo, nem banco, consegue mover ou confiscar os bitcoins dele. O controle é absoluto e está nas mãos de quem tem a chave. Ponto. A diferença entre os sistemas fica muito clara quando a gente coloca um do lado do outro. No sistema bancário, o controle é de terceiros, o acesso depende de permissão e o congelamento é sempre uma carta na manga. Já com o Bitcoin, o controle é individual, por meio da chave privada, o acesso é direto, e um congelamento por ordem de alguém de fora é, por design, impossível. No fim das contas, o que a gente está discutindo aqui é um conceito chamado soberania financeira, ou seja, a capacidade de um indivíduo ter o controle final, inquestionável, sobre o seu próprio patrimônio. E é muito importante entender isso. A resistência do Bitcoin ao confisco não é uma questão de ideologia ou de política, é uma característica técnica do seu projeto. É como a matemática por trás dele funciona, simplesmente. Portanto, a grande conclusão desta nossa análise é que o Bitcoin surge como o único ativo no mundo que permite que uma pessoa alcance uma soberania financeira de verdade, plena, um sistema onde o verdadeiro dono é quem tem a chave, e mais ninguém. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Olhando para o jeito como o patrimônio é guardado hoje, a pergunta que fica é: quem de fato tem a palavra final sobre ele? É a própria pessoa ou é um terceiro? Agora que entendemos o risco de confisco e percebemos como, no sistema tradicional, o seu dinheiro pode ser controlado por terceiros, vamos entrar no próximo problema que o Bitcoin resolve: a inclusão financeira. Esse tema é fundamental, porque não se trata apenas de proteger quem já usa o sistema, mas de olhar para quem sequer consegue fazer parte dele. Em muitos lugares do mundo, milhões de pessoas são simplesmente excluídas do acesso básico ao dinheiro digital, seja por falta de documentos, de infraestrutura ou até de liberdade. Então, vamos começar com um cenário que, para muitos aqui no Brasil, é super familiar. Pensa bem, é só pegar o celular, baixar um aplicativo e em poucos minutos, pronto, você tem uma conta bancária funcionando. Essa praticidade toda dá uma sensação muito clara de que o acesso a serviços financeiros é um problema do passado, né? Mas a verdade é que essa facilidade toda é uma espécie de bolha, uma ilusão que acaba escondendo uma realidade global muito, mas muito mais complexa. E o contraste com a nossa realidade é brutal. No mundo todo, 1,4 bilhão de adultos simplesmente não têm uma conta em banco. E o ponto central aqui é o seguinte: não é porque eles não querem, é porque eles são impedidos de ter. E isso tem nome, é a exclusão financeira. E olha, é muito mais do que não ter um cartão de crédito. Significa ser cortado da economia moderna, sabe? Sem poder poupar com segurança, construir um crédito ou investir no futuro. É um ciclo que prende pessoas e famílias inteiras por gerações. Mas por que isso acontece? O que exatamente está impedindo tanta gente de fazer parte do sistema? As barreiras são, muitas vezes, invisíveis para quem já está dentro, mas são verdadeiros muros de concreto para quem está fora. A gente está falando de coisas como não ter os documentos de identidade que são exigidos, ou morar numa área rural sem nenhuma agência por perto, viver sob regimes políticos instáveis ou em zonas de conflito. E além de tudo isso, ainda existe discriminação e até governos que, de propósito, negam a liberdade financeira para os seus próprios cidadãos. E essa citação aqui, ela resume o problema de um jeito perfeito. O sistema financeiro, da forma como ele foi construído, funciona com regras que, na prática, acabam considerando uma parte gigante da população mundial como não qualificada. E com isso, a exclusão deixa de ser só um problema e passa a ser uma característica do sistema. É um ciclo vicioso de falta de oportunidade que se torna quase impossível de quebrar. Ok, se o sistema tradicional tem todas essas barreiras, qual seria a alternativa? É exatamente aqui que surge uma abordagem que não vem de um governo, nem de um banco, mas sim da tecnologia. Ele foi projetado desde o início para ser uma rede financeira global que funciona sem precisar de intermediários. O que isso quer dizer?
Quer dizer que ele opera sem aqueles guardiões tradicionais, os bancos, as instituições, que são quem cria e impõe as barreiras que a gente acabou de discutir. A diferença fundamental fica muito clara quando a gente coloca os dois lado a lado. De um lado, um sistema que é baseado em permissão, que exige documento, aprovação, verificação de identidade. Do outro, um sistema baseado em acesso aberto. E o que é preciso para entrar nessa rede? Basicamente duas coisas, uma conexão com a internet e baixar um aplicativo gratuito de carteira digital no celular. A barreira para entrar é reduzida drasticamente para o mínimo tecnológico possível. E toda essa acessibilidade transforma a tecnologia. Deixa de ser uma curiosidade e vira uma ferramenta de primeira necessidade para muita gente. E isso não é só uma ideia, uma teoria. É algo que já acontece no mundo real. São imigrantes mandando dinheiro para suas famílias sem pagar taxas absurdas. São pessoas em países com moedas que não valem nada, protegendo suas economias. São ativistas e dissidentes políticos conseguindo proteger seus recursos. É, na prática, uma ponte direta para a economia global para quem sempre esteve do lado de fora. Na prática, o que essa tecnologia oferece é como se fosse um passaporte financeiro universal. Uma ferramenta que dá acesso à economia global para qualquer pessoa, sem perguntar de onde ela vem, quem ela é ou quanto dinheiro ela tem. E isso força a gente a mudar a perspectiva. Enquanto em alguns lugares o debate é sobre investimento, especulação, para uma parte enorme do mundo, o que está em jogo é sobrevivência, é liberdade e é oportunidade. No fim das contas, para as pessoas sem acesso a bancos, essa tecnologia pode ser a única porta de entrada para o sistema financeiro moderno. É algo que devolve a elas o direito fundamental de participar da economia global. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. E se o acesso ao sistema financeiro deixasse de ser um privilégio concedido por instituições e passasse a ser visto como um direito humano fundamental, acessível a todos por padrão? Agora que vimos o problema da inclusão financeira, chegamos ao último grande ponto: a transferência global de dinheiro. À primeira vista parece simples, mas, quando tentamos enviar dinheiro para fora do país, descobrimos um sistema lento, caro e cheio de obstáculos. Vamos mergulhar nisso agora e entender o que realmente acontece por trás dessas transações internacionais. E essa é a pergunta que fica no ar. Será que o nosso dinheiro pode mesmo viajar com total liberdade? A resposta, para muita gente, talvez não seja tão óbvia. Por trás de cada transferência internacional, existem várias barreiras que a gente não vê. A liberdade de movimentar o próprio patrimônio pelo mundo não é de fato algo garantido. E aqui está o ponto central da questão. A fachada é super moderna, digital, parece eficiente, mas quando a gente olha os bastidores, a infraestrutura é antiga, é complexa, quase analógica. Para quem vive em países com bancos estáveis, os problemas não ficam tão aparentes, mas a tecnologia que move tudo isso simplesmente não foi feita para o século XXI. Então, vamos mergulhar nisso. Por que o sistema tradicional é tão lento, caro e principalmente controlado? Vamos entender por que uma simples transferência internacional se parece mais com uma corrida de obstáculos do que com uma mensagem instantânea. Esse fluxo aqui mostra a realidade nua e crua. Uma transferência não vai direto do ponto A para o ponto B, de jeito nenhum. Ela precisa passar por uma rede de bancos correspondentes, cada um deles agindo como um intermediário. É um sistema que foi criado numa época em que a confiança era estabelecida na mão. O resultado? Cada etapa dessa adiciona tempo, custo e burocracia, transformando algo que deveria ser imediato num processo que pode levar dias. Resumindo, os problemas são bem claros. Primeiro, é lento. Segundo, é caro, com um monte de taxas que aparecem no meio do caminho. É opaco, porque o dinheiro parece que some num limbo por dias. Mas o mais bizarro de tudo é que ele tem horário de funcionamento. O dinheiro para de se mover no fim de semana, como se a internet também desligasse, sabe? Mas toda essa ineficiência é só a ponta do iceberg. O problema mais fundo, mais sério, é este. A liberdade de transacionar não é uma garantia. Porque em cada um daqueles intermediários, em cada ponto da cadeia, existe um portão que pode ser fechado. O sistema pode ser, e muitas vezes é, controlado. E essa coisa de censura não é só teoria, não. Ela acontece na prática. Governos podem, sim, bloquear transferências por motivos políticos. Bancos podem congelar o dinheiro de uma família por uma simples suspeita. E em momentos de crise ou instabilidade, o acesso ao próprio dinheiro pode simplesmente desaparecer de um dia para o outro.
Diante de todos esses problemas, o que aconteceria se a gente pudesse construir uma rede financeira do zero, totalmente pensada para a era da internet? É exatamente aqui que o Bitcoin entra em cena, e não como uma melhoria, mas como uma ruptura histórica. A primeira rede de liquidação que é de fato global e aberta. Olhar para esse contraste aqui é muito revelador. A velocidade pula de dias para minutos. Por quê? Porque não existem intermediários. A disponibilidade é 24/7, o ano todo, porque a rede é mantida por computadores no mundo inteiro, não por bancos que fecham às 4 da tarde. E o custo? O custo não depende de quem você é ou para onde o dinheiro vai, mas simplesmente da demanda da rede naquele exato momento. Fronteiras, elas simplesmente não existem nesse sistema. Mas, de novo, a eficiência é só metade da história. O aspecto mais revolucionário da rede Bitcoin é a liberdade de transação. Ela é incensurável, e isso não é um acaso. É a essência do seu design. Foi feita para ser assim. Essa frase é muito poderosa. Pensa só no que ela realmente significa. Nenhuma entidade central, ninguém, pode impedir, censurar ou reverter uma transação. Não existe um gerente de banco para negar, um governo para proibir ou uma empresa para bloquear o seu dinheiro, desde que as regras matemáticas da rede sejam seguidas. O poder de transacionar volta para as mãos de quem tem o dinheiro. E isso leva a gente para um conceito fundamental, o de dinheiro neutro. A rede é completamente agnóstica. Ela não quer saber a sua nacionalidade, as suas crenças, a sua classe social. A única coisa que importa é a posse da chave privada, que é como se fosse a senha que prova que aquele dinheiro é seu. Se a pessoa tem a chave, ela tem o controle absoluto. É um nível de liberdade financeira que nunca existiu antes. Ok, tudo isso pode parecer muito técnico, muito abstrato. A verdadeira pergunta é: por que isso importa na vida real? Qual é o impacto humano dessa tecnologia toda? A resposta está exatamente nesses exemplos. São os trabalhadores que mandam dinheiro para a família e não perdem uma fatia gigante em taxas. São as pessoas que vivem em países com moedas que derretem e que encontram um jeito de proteger suas economias. E, de forma muito impactante, são os refugiados, que podem carregar o patrimônio de uma vida inteira de forma segura, sem risco de confisco, para poder recomeçar em outro lugar. E esse exemplo das 12 palavras talvez seja o mais poderoso de todos. A tecnologia permite que uma pessoa proteja todo o seu patrimônio com uma simples frase de 12 palavras, a famosa seed phrase. Essa frase pode ser memorizada, pode ser anotada num papel e ela dá acesso aos seus fundos de qualquer lugar do mundo. É algo que não pode ser confiscado numa fronteira, é soberania pessoal na sua forma mais pura, mais radical. No fim das contas, a mudança aqui é filosófica. O sistema tradicional trata a movimentação de dinheiro como um privilégio, algo que é concedido e supervisionado por uma autoridade. O Bitcoin redefine isso como um direito humano fundamental, acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Resumindo tudo, o que a gente está vendo é uma espécie de quebra de correntes. A criação da primeira rede global de valor, que é, por natureza, livre, aberta e resistente à censura. É um avanço gigantesco para a infraestrutura de um mundo que se diz globalizado. E, para fechar, fica essa pergunta para reflexão. Em um mundo onde a informação e a comunicação fluem sem barreiras, faz algum sentido que o nosso dinheiro ainda esteja preso a fronteiras políticas e a sistemas do século passado? Agora que vimos todos os problemas que o Bitcoin resolve e entendemos que o dólar começa a perder força, chegou a hora de olhar para o futuro. Se o reinado do dólar está sendo ameaçado, qual pode ser a próxima grande moeda do mundo? Vamos avaliar as alternativas e ver se o Bitcoin realmente tem espaço nessa disputa. Se a gente olha para a história, dá para ver que nenhuma moeda fica no topo para sempre. Parece que existe um prazo de validade. Em média, cada ciclo de dominância dura aí entre 80 e 120 anos. E o dólar? Bom, ele já passou dos 80. Isso quer dizer que estamos vivendo um momento de transição que é historicamente muito importante. E isso não é só teoria, não. Os sinais de desgaste estão por toda parte. A gente vê a dívida americana batendo recordes, a inflação comendo poder de compra e, talvez o mais sério de tudo, a quebra de confiança. Depois que os Estados Unidos congelaram reservas de outros países, a luz de alerta acendeu no mundo inteiro. E tudo isso, claro, só acelera a busca por alternativas. Então, a pergunta que não quer calar e que vale trilhões de dólares é essa. Quem são os candidatos para essa vaga de próxima moeda dominante? Bom, o primeiro nome que surge em qualquer conversa sobre isso é o da China, claro.
Com aquela economia gigantesca, o yuan chinês parece, à primeira vista, o sucessor natural. Só que aí a gente encontra um paradoxo, uma barreira quase intransponível. Para ser a moeda do mundo, o yuan precisaria de coisas como transparência, liberdade para o capital entrar e sair, ou seja, exatamente o contrário do que o sistema chinês faz hoje. Para ganhar um mundo, Pequim teria que abrir mão do controle que é a base do seu poder. É um beco sem saída, pelo menos por enquanto. Certo. Se ter um único herdeiro para o trono do dólar parece improvável, qual seria então a outra possibilidade? É aí que surge a ideia de um oligopólio monetário. Pensa assim, em vez de um único rei, a gente passaria a ter vários príncipes regionais. O dólar continuaria forte nas Américas, o euro na Europa, o yuan na Ásia, cada um com sua área de influência, no mundo com vários polos de poder, em vez de um só. E essa fragmentação, na verdade, já está acontecendo. A gente vê os Estados Unidos menos interessados em ser a polícia do mundo, blocos como o BRICS criando sistemas próprios para fugir do dólar e cada vez mais países fechando acordos comerciais usando suas próprias moedas. A ordem antiga está, aos poucos, se desfazendo. Ok, mas se a confiança nas moedas controladas pelos países está caindo, para onde os próprios países, os governos, correm para buscar segurança? A resposta é uma velha conhecida da humanidade. E não é um movimento qualquer. Os bancos centrais do mundo todo estão comprando ouro em um ritmo que não se via há mais de 50 anos. Esse é talvez o sinal mais claro de que a fé no sistema de moedas de papel está de fato abalada. O grande trunfo do ouro é justamente ser neutro. Ele não é a moeda de um rival político. Não pode ser impresso sem limites por um governo que gastou demais. E, o principal, é reconhecido como valioso em qualquer lugar do mundo. É o ativo apolítico por natureza. Mas sempre tem um mais, né? O ouro físico tem um problema gigante. Ele é um ativo analógico no mundo digital. É pesado, é caro de guardar com segurança, é lento para movimentar, enfim, ele não tem a agilidade que a economia global de hoje exige. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Será que existe um jeito de ter tudo o que é bom no ouro, a neutralidade, a segurança, a escassez, mas sem as suas fraquezas físicas? Um jeito adaptado para o século XXI? É exatamente nesse ponto que o Bitcoin entra na discussão. E veja bem, não como um bilhete de loteria para especulação, mas como uma possível resposta tecnológica para esse problema monetário que a gente vem discutindo. A tese central é até que bem simples. O Bitcoin foi criado para ser uma espécie de ouro digital. A ideia é pegar as características que fazem o ouro ser valioso, como ser escasso e não ter um dono central, e combinar isso com as vantagens do mundo digital. Então, depois de olhar para o yuan, para o mundo com várias moedas, para o ouro e para o Bitcoin, como é que fica o cenário final? A verdade é que ninguém tem uma bola de cristal para cravar um vencedor. O que a gente consegue enxergar com clareza é a direção da mudança. O ciclo do dólar está no fim. Os sucessores ligados a um país como o yuan têm seus próprios problemas. E com isso, a busca por alternativas neutras, que não dependam da caneta de uma única nação, ganha cada vez mais força. E o ponto mais importante é este. Essa reorganização do dinheiro mundial não é algo para um futuro distante. Está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. E entender essas forças em movimento é simplesmente fundamental. Agora que vimos as possíveis próximas moedas globais e percebemos que um ativo sem governo pode ganhar espaço, chegamos a uma disputa natural: Bitcoin e ouro. Os dois competem pelo mesmo papel de reserva de valor. Por isso, antes de seguir, vamos comparar os dois em detalhes e entender os pontos fortes e fracos de cada um. Olha, essa frase tem um peso. O peso de milênios, na verdade. Ouro não é só um metal, né? Ele é o sobrevivente final. Já viu impérios nascerem e morrerem. Guerras, civilizações inteiras. Por incontáveis gerações, ele sempre foi o porto seguro, o plano B da humanidade. E é exatamente aqui que a história começa a ficar muito interessante. Pela primeira vez na história, o reinado absoluto do ouro tem um concorrente de verdade. E não é um concorrente que tenta ser melhor no mundo físico, não. Ele joga em um campo de batalha completamente novo, o digital. Ok, para a gente entender o desafiante, primeiro a gente precisa entender o campeão. O que, afinal, faz o ouro ser essa base de valor por tanto tempo?
O valor do ouro vem de uma combinação de fatores que é única, sabe? Sua raridade na natureza garante a escassez, ele é praticamente indestrutível, não enferruja, não se decompõe, todo mundo reconhece e é bem difícil de falsificar. E talvez o mais importante, o valor dele é um consenso global. Ele não depende de nenhum governo específico. Agora, vamos para o Bitcoin. É legal pensar nele não como um substituto, mas como uma continuação lógica. Ele pega os mesmos princípios que fazem o ouro ser o que é e otimiza tudo isso usando a linguagem da nossa era, matemática e código. Isso aqui já mostra a primeira grande otimização. A escassez do ouro vem da geologia. A gente sempre pode, teoricamente, achar mais. A do Bitcoin é matemática. O limite de 21 milhões de unidades é absoluto. Está escrito no código e é transparente para todo mundo. É o que muita gente chama de escassez perfeita. Agora tenta imaginar o trampo que é mover uma quantidade grande de ouro. A gente está falando de navios, carros fortes, guardas, risco geopolítico. É um pesadelo logístico. É caro, é lento. E aí a gente vê o contraste absurdo. Com Bitcoin dá para transferir um valor gigantesco para qualquer canto do mundo em questão de minutos, sem fronteira, sem precisar pedir autorização para ninguém. Numa era de globalização, de trabalho remoto, isso é uma vantagem e tanto. A divisibilidade é outra melhoria radical. Para fracionar ouro, você precisa de um processo industrial. Já o Bitcoin, por ser digital, pode ser dividido em 100 milhões de pedacinhos. Isso permite uma precisão e uma variedade de transações, de centavos a bilhões, que o ouro físico jamais conseguiria ter. Verificar a pureza do ouro não é nada simples. Precisa de equipamento especial, de conhecimento técnico, leva tempo. E sim, o ouro pode ser adulterado, misturado com outros metais mais baratos. O Bitcoin resolve isso com a prova criptográfica. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode verificar a autenticidade de uma transação na hora. O ponto central aqui é: não existe Bitcoin falso. A validade dele é garantida pela matemática, não por uma inspeção física. Mas claro, essa história não é de um lado só. O ouro tem milhares de anos de vantagem, né? E a natureza física dele ainda dá umas cartas na manga bem importantes que a gente não pode ignorar. Esse quadro aqui resume bem a briga. Em história, são milênios contra pouco mais de uma década. Na natureza, é o físico, o tangível, contra o puramente digital. E um ponto crucial é a dependência. O ouro não precisa de nada para existir. Já o Bitcoin depende de eletricidade, de internet. E isso, claro, reflete direto na volatilidade. O ouro é bem mais estável. O Bitcoin, por sua vez, é super volátil. O teste de tempo dele ainda está acontecendo. E não dá para subestimar o fator humano. Para muita gente, a capacidade de tocar, de sentir o peso de um ativo nas mãos, traz uma sensação de segurança que algo puramente digital ainda não consegue replicar. É uma barreira emocional e ela é real. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Provavelmente, não se trata de uma batalha de vida ou morte onde um precisa destruir o outro. O mais provável é que a gente esteja vendo uma evolução, um cenário onde os dois ativos encontram o seu lugar. Essa frase captura a essência da coisa toda. Cada um deles parece ser a solução dominante para o seu próprio mundo. Um está ancorado no mundo físico, na história. O outro é nativo do mundo digital, da internet. Para resumir, o Bitcoin pegou aquilo que fazia o ouro ser valioso, a escassez, a independência, e deu uma turbinada com a tecnologia do século XXI. Mas o ouro ainda tem seu lugar garantido pela história e por ser algo físico. Só que a trajetória do mundo, ela aponta para um futuro cada vez mais digital. Até aqui, analisamos o Bitcoin por vários ângulos, vimos os problemas que ele resolve, entendemos seu papel no cenário global e até comparamos suas vantagens com outros possíveis candidatos à reserva de valor. Mas, para ter um panorama realmente completo, não basta olhar só para os pontos positivos. Agora é o momento de fazer o contrário, reconhecer as limitações, as fragilidades e as críticas que o Bitcoin recebe. Só entendendo tanto os prós quanto os contras é que conseguimos enxergar o quadro real e formar uma opinião sólida. Então vamos seguir para essa parte e analisar com sinceridade os principais problemas do Bitcoin. Bora começar então com os dois assuntos que, nossa, sempre dão o que falar: o gasto de energia e aquela famosa volatilidade do preço. Essa é uma crítica super comum. E sim, é verdade. O Bitcoin consome uma quantidade enorme de energia. Isso acontece por causa de um negócio chamado Proof of Work, ou prova de trabalho.
Basicamente, computadores superpotentes resolvem problemas matemáticos bem complexos para validar as transações e manter tudo seguro. A grande pergunta que fica é: esse gasto todo é um desperdício de verdade? Então, a defesa aqui é que essa energia não é desperdiçada, ela é transformada em segurança. Pensa assim, é como se toda essa eletricidade criasse uma muralha digital gigantesca ao redor da rede. Quanto mais energia é gasta, mais alta e mais forte fica essa muralha. Isso torna um ataque ou uma fraude algo extremamente caro e, na prática, quase impossível. A energia, nesse caso, é o preço da segurança. Ok, mas de onde vem essa energia toda? A parte interessante é essa. O minerador de Bitcoin é um negócio, e todo negócio quer cortar custos, certo? O maior custo é a energia. Então, eles vão atrás da energia mais barata do planeta. E muitas vezes, essa energia barata é aquela que ninguém mais quer. Tipo, energia de uma hidrelétrica que produz mais do que a cidade precisa, ou energia eólica e solar em lugares remotos. E tem também o aproveitamento de gás que seria simplesmente queimado e jogado na atmosfera. Ou seja, a busca por lucro acaba levando a um uso de fontes de energia que, de outra forma, seriam desperdiçadas. Beleza, saindo da energia, vamos para o outro elefante na sala, a famosa montanha-russa do preço do Bitcoin. Todo mundo já viu, um dia sobe muito, no outro cai. Por que isso acontece e o que isso quer dizer para o futuro dele? Essa sobe e desce, todo tem um motivo. O Bitcoin, perto de mercados gigantes como o do ouro, ainda é pequeno. Pensa num lago pequeno. Se alguém joga uma pedra grande, cria uma onda enorme, né? Agora, joga a mesma pedra no oceano. Quase não faz diferença. O mercado do Bitcoin é esse lago pequeno. Qualquer entrada ou saída de muito dinheiro, de baleias, como se diz, balança o preço de um jeito bem forte. E aí, com essa volatilidade toda, a gente chega numa pergunta fundamental. Um ativo que varia tanto de preço, pode um dia ser usado como dinheiro de verdade? Vamos ver os argumentos econômicos por trás disso. Ah, essa é clássica. Bitcoin não tem lastro, não é garantido por nada. É uma crítica que a gente ouve o tempo todo. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. E o dinheiro que a gente usa todo dia? O real, o dólar. Qual é o lastro deles hoje em dia? Pois é, desde 1971, o dinheiro que a gente conhece não é mais lastreado em ouro. Nenhuma moeda importante é. O valor do dólar, do real, de qualquer moeda, se baseia em uma única coisa: confiança. Confiança no governo, na economia do país, no banco central que controla aquela moeda. É pura confiança, não tem nada físico garantindo. O Bitcoin vira essa lógica de cabeça para baixo. Em vez de pedir para a gente confiar em pessoas, em políticos, em diretores de banco central, ele propõe que a gente confie na matemática. O lastro do Bitcoin é a criptografia, a sua rede descentralizada espalhada pelo mundo todo e, principalmente, a certeza matemática de que só vão existir 21 milhões de unidades. Ninguém, absolutamente ninguém, pode mudar essa regra. Aí vem outro argumento. Ah, mas se o Bitcoin tem uma quantidade fixa, ele é deflacionário. As pessoas vão guardar em vez de gastar, esperando que valorize, e isso trava a economia. Faz sentido, né? Mas vamos pensar no mundo da tecnologia. O preço de um celular, de uma TV, de um computador está sempre caindo e nem por isso as pessoas deixam de comprar. E se a gente for colocar na balança o que já causou mais estrago na vida das pessoas ao longo da história, a teoria de que a deflação pode ser ruim ou a realidade da inflação destruindo o poder de compra de todo mundo? Ok, muito papo de economia, vamos para a vida real. E na hora de pagar um cafezinho na padaria, dá para usar Bitcoin? Como é que ele se vira nas pequenas compras do dia a dia? E aqui a gente encontra um problema real. A rede principal do Bitcoin, a camada base dele, ela não foi feita para isso. Pensa nela como um navio de carga. É perfeita para transportar bilhões de dólares de um continente para o outro com segurança máxima. Mas para levar uma pizza até a sua casa, não faz sentido. É lenta e cara para transações pequenas. Então, como resolver isso? Basicamente, o ecossistema está desenvolvendo dois caminhos. O primeiro são as segundas camadas, como a famosa rede Lightning. É como construir uma pista de motoboy em cima da rodovia de caminhões, para fazer entregas rápidas e baratinhas. E o segundo caminho são os modelos híbridos, que tentam juntar o melhor dos dois mundos, a segurança do Bitcoin com a facilidade que a gente já conhece. Esses modelos híbridos são bem interessantes. Imagina um cartão de crédito ou débito normal, mas que está ligado à sua conta de Bitcoin. Empresas estão criando soluções assim. A pessoa deixa um pouquinho de Bitcoin com elas, só o que planeja gastar no mês, por exemplo. E aí, na hora de pagar, passa o cartão e a conversão para reais é feita na hora. É super prático. Qual é o porém? A gente tem que confiar numa empresa para guardar essa pequena parte, o que traz um pouco de centralização para o jogo. É uma troca, um pouco menos de descentralização por muito mais conveniência no dia a dia.
Beleza, agora vamos olhar um pouco mais para frente. Quais são as grandes ameaças no horizonte? E mais importante, quais são os riscos que estão na mão de cada um que decide usar Bitcoin? Aqui entramos num terreno quase de ficção científica, mas que é levado a sério: a computação quântica. A ideia é que um dia, talvez daqui a muitos anos, existam computadores tão poderosos que eles consigam quebrar a criptografia que protege não só o Bitcoin, mas tudo. É uma ameaça teórica, mas real. Mas aqui tem um detalhe crucial. Se um computador quântico conseguir quebrar o Bitcoin, ele também consegue quebrar a segurança do seu banco, das comunicações do governo, de tudo que é digital. Seria um problema para o mundo inteiro, não só para o Bitcoin. E a vantagem do Bitcoin é que, por ser um software aberto, os desenvolvedores do mundo todo já estão trabalhando em atualizações para deixar ele resistente a esse tipo de ataque no futuro. É uma corrida tecnológica. Ok, mas vamos sair do futuro e voltar para o agora, porque o maior risco, de longe, não é a computação quântica. É um risco pessoal, que está resumido nessa frase famosa: se as chaves não são suas, as moedas também não são. Isso quer dizer que a responsabilidade é toda de quem usa. Então, vamos amarrar tudo que a gente viu. Recapitulando os desafios reais. Temos o debate sobre o uso de energia, que no fundo é um debate sobre o custo da segurança. A volatilidade, que é uma característica de um ativo que ainda está sendo descoberto pelo mundo. A complexidade de uso, que exige uma responsabilidade radical do usuário. As limitações técnicas para pagamentos do dia a dia, que estão sendo resolvidas com novas camadas. E, por fim, as ameaças futuras, que são sistêmicas e não exclusivas do Bitcoin. Depois de entender tudo, os fundamentos do Bitcoin, os problemas que ele resolve, os riscos que ele enfrenta e as críticas que ainda recebe, chegamos ao momento mais importante de todos. A pergunta que, no fundo, amarra o vídeo inteiro. Afinal, vale a pena investir em Bitcoin? Sim, ele é volátil. Sim, ele é um ativo em crescimento. E sim, ele ainda apresenta riscos. Mas e se o verdadeiro risco não for entrar no jogo, mas sim ficar completamente de fora? Essa frase é muito forte, né? O Bitcoin é arriscado, mas o maior risco de todos é não ter Bitcoin. Claro, investir em Bitcoin tem risco, ninguém nega isso. Mas quando a gente olha para o sistema financeiro tradicional, que a gente sabe que depende de impressão de dinheiro para se sustentar, ficar 100% exposto a ele também é uma aposta. E talvez, só talvez, seja a aposta mais arriscada de todas. Hoje em dia, não ter nada em Bitcoin é uma decisão ativa. É uma escolha. É decidir colocar todas as fichas em um único sistema, que é o tradicional. Um sistema que a gente já sabe, por design, que perde valor com o tempo. É meio como estar num barco que a gente sabe que tem um pequeno furo e ignorar o bote salva-vidas que está passando do lado só porque ele balança um pouco mais. Então, o ponto central é esse. O risco não está só no ativo novo, volátil. O risco de verdade pode estar na nossa confiança cega no sistema antigo. Aquele que todo mundo chama de seguro, mas que funciona com base na premissa de que o nosso dinheiro vai, inevitavelmente, valer menos amanhã. E para a gente fechar, vamos falar daquele assunto que todo mundo adora especular, o preço. Mas vamos olhar para isso de um jeito um pouco diferente. Um jeito que talvez mude completamente a perspectiva de como enxergamos isso. A pergunta de $1 milhão, literalmente, né? O Bitcoin pode chegar a $1 milhão? Olha, a resposta curta é que sim, é possível. Mas a resposta longa, essa é a parte que fica interessante de verdade. E talvez a história não seja sobre o Bitcoin ficar super valioso. Vamos pensar no preço do Bitcoin como se fosse um termômetro. Ele não mede só o valor do Bitcoin, ele mede a febre do sistema financeiro tradicional. Sabe, quando a economia tradicional não vai bem, quando a inflação está alta, quando a confiança está baixa, a temperatura nesse termômetro sobe. Um preço alto do Bitcoin pode ser, na verdade, um sintoma de que o sistema antigo está doente. E essa tabela aqui mostra as duas maneiras de enxergar isso. Se um dia o Bitcoin bater $1 milhão, a visão mais comum vai ser: nossa, o Bitcoin valorizou demais. Mas a realidade mais profunda pode ser outra, completamente diferente. Nossa, o dólar perdeu muito valor. A história, no fim das contas, pode ser menos sobre a valorização de um ativo e mais sobre a desvalorização da moeda que a gente usa para medir tudo. Exatamente. É a analogia perfeita. É como tentar medir alguma coisa com uma régua que está encolhendo. Se um pão de repente custar R$100, não é porque o pão virou um pão gourmet incrível, é porque o real perdeu valor. A mesma lógica se aplica aqui. Um Bitcoin a $1 milhão pode simplesmente significar que o dólar encolheu tanto que agora a gente precisa de 1 milhão deles para comprar a mesma unidade de Bitcoin.
E é com essa ideia que a gente encerra. A reflexão mais importante que o Bitcoin nos provoca não é sobre o futuro dele, mas sim sobre o presente e o futuro do nosso próprio dinheiro. A pergunta final, então, não é quanto o Bitcoin vai valer. A verdadeira pergunta é: quanto o nosso dinheiro ainda vai valer?